Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli. Voltamos para falar sobre princípios orçamentários aplicados ao processo de elaboração da LOA. Agora a gente vai falar sobre o princípio da proibição do estorno. Vamos nessa. Então, daqui a pouco a gente vai ler aqui o artigo da Constituição, mas o que diz o princípio da proibição do estorno? Qual a ideia dele? O princípio da proibição do estorno, ele significa o seguinte: a LOA, após a elaboração por parte do Executivo, envia para o Legislativo. O Legislativo recebe, propõe emendas, devolve para o Executivo sancionar. E o Executivo vai lá e sanciona. Aí depois, seria uma hipótese, depois o presidente, o governador ou o prefeito vai lá e fica mudando dotações, fica mudando créditos de uma programação para outra, sem o aval do Legislativo. Ou seja, o que é o princípio da proibição do estorno? O princípio da proibição do estorno é que o Executivo não pode fazer isso. Em regra, ele não pode fazer isso. Se ele quiser fazer isso, que a gente chama de remanejamento, transposição, transferência de recursos de um órgão para outro, ou de uma categoria de programação para outra, se isso acontecer, aí nesse caso, vai precisar de prévia autorização legislativa. O ponto importante é que essa autorização legislativa, pelo princípio da exclusividade, não pode vir na LOA, no texto da LOA. A regulação sobre remanejamento, transposição, transferência, se o Executivo quiser submeter ao Legislativo, o Executivo deve colocar em algum artigo da LDO. Aí ele pode fazer isso. Perfeito? Então vamos lá. Então, daqui a pouco a gente vai ver a diferença de transposição, remanejamento e transferência. E aí a transposição, o remanejamento e transferência, em regra, é vedado, a não ser que tenha prévia autorização legislativa. A transposição, remanejamento ou transferência no âmbito federal pode ser feito de uma categoria para outra, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem a necessidade prévia de autorização legislativa. Ou seja, na União foi dada a seguinte colher de chá, que é: se eu tenho um projeto no âmbito da ciência, tecnologia e inovação e aquele projeto não vai prosperar, eu posso remanejar aquela dotação para outro projeto no âmbito da ciência, tecnologia e inovação. E aí eu só preciso de um decreto. Eu não preciso de um projeto de lei específico ou autorização prévia na LDO. Perfeito? Aí, pessoal, antes da dinâmica 8, né? Porque a dinâmica 8 já é a prática do que eu vou falar agora. A gente precisa saber a diferença de remanejamento, transposição e transferência. O que é remanejamento? É quando você muda o órgão. Você tira de um órgão e joga para outro órgão. Você tira a dotação de um órgão e joga no outro órgão. O que é transposição? Você continua com a dotação no mesmo órgão, mas você muda do programa A para o programa B. E o que é transferência? Você está no mesmo órgão, no mesmo programa, mas você muda de categoria econômica corrente para capital ou de capital para corrente. Isso é a transferência, perfeito? Então, o que a gente vai fazer agora? Dinâmica 8. Identifica as situações a seguir e segrega as mesmas em remanejamento, transposição, transferência de recursos ou outros casos. Importante que eu quero deixar claro para você, o remanejamento, a transposição e transferência, elas não ocorrem na fase de elaboração, elas ocorrem na fase de execução. Mas é importante a gente saber o conceito de remanejamento, transposição e transferência, até para não confundir com créditos suplementares, porque tem muita relação com créditos suplementares, mas não é considerado créditos suplementares. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é para você saber o que é remanejamento, transposição, transferência, para não colocar isso no texto da LOA. E sim, se tiver necessidade, coloque no texto da LDO que orienta a elaboração da LOA. Na LDO pode, na LOA não pode no campo textual. Aí vamos lá. Aqui tem uns exemplos, 3 exemplos. Aí eu vou te perguntar se isso é um remanejamento, uma transposição, transferência ou outra coisa. Aí o que é que eu vou fazer agora, como a gente sempre faz? Nesse caso aqui eu vou te dar 5 minutos. Eu vou dar 5 minutos, você vai pausar o vídeo, vai tentar resolver em 5 minutos, depois você volta e continua assistindo o vídeo do ponto que você parou, para ver se o que você respondeu bateu com a minha análise. Perfeito? Vamos lá. Dotação inicial, órgão, MINFRA, Ministério da Infraestrutura. Programa de Mobilidade Urbana. Eu estou no mesmo órgão, e eu mudei para outro órgão, e eu mudei para o mesmo órgão, ou seja, mesmo órgão, e eu mudei o programa. Mobilidade Urbana e Programa de Cabotagem. Ou seja,
Eu fiz uma movimentação dentro do mesmo órgão, logo não é remanejamento, mas eu mudei o programa. Então qual é o nome disso? Transposição. Então o que aconteceu aqui, pessoal? O que aconteceu aqui nesse caso foi uma transposição. Agora vamos para o outro. Mobilidade urbana. Eu mudei o órgão, Programa de Mobilidade Urbana, certo? E joguei para Mobilidade Urbana, Ministério da Infraestrutura, e outro, Ministério das Comunicações, Programa de Inclusão Digital. Ou seja, eu mudei o órgão e mudei o programa. Porque aí não importa, eu já mudei o órgão. Quando você muda o órgão, o nome disso é remanejamento. Então aqui está o órgão, outro órgão. Então, remanejamento. Próximo. Ministério da Infraestrutura, Mobilidade Urbana, despesa de capital. Ministério da Infraestrutura, Mobilidade Urbana, despesas de capital e despesa corrente. Ou seja, eu fiz uma movimentação dentro do mesmo órgão, dentro do mesmo programa, mas eu mudei de corrente para capital, não, de capital para corrente. Uma parte do capital, da despesa de capital, eu transformei em corrente. Nesse caso, seria uma transferência. Então o nome disso aqui é transferência. Pronto. Então, pessoal, a transposição, ou vamos começar pela ordem, o remanejamento, a transposição e a transferência, elas são possíveis na legislação. E esses são os exemplos que eu quero que você guarde para o resto da sua vida. Agora, a dúvida é, para eu fazer a transposição, remanejamento e transferência, eu preciso ter prévia autorização na LDO. Se eu não tiver prévia autorização na LDO, eu vou precisar de uma autorização específica cada vez que eu tiver que fazer uma transposição, um remanejamento ou uma transferência. Lembrando que remanejamento, transposição e transferência não se confunde com créditos adicionais, fonte de créditos adicionais, certo? Tem uma pegadinha por aí, perfeito? Então a gente fecha por aqui. Vamos agora para o próximo princípio, que é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele tem várias vertentes. A vertente que a gente vai trabalhar é a seguinte: em regra, você vai precisar de um projeto de lei. Então a gente não vai nem tão explorar ele aqui, porque o que é que a gente sabe? A LOA é um projeto de lei, então tem que ser projeto de lei. Você não pode mandar o PLOA por meio de medida provisória, é vedado, nem por decreto. Então precisa de um projeto de lei orçamentária anual que deve ser enviado até uma data limite. No âmbito federal, essa data limite é 31 de agosto, perfeito? Não pode ser delegado, não pode ter delegação para plano plurianual, LDO e orçamentos. Você precisa, nesses projetos, da sanção presidencial. Não se... sempre vai precisar da sanção, certo? No caso do PPA, LDO e LOA. Compete privativamente, esse privativamente é no sentido exclusivo, enviar ao Congresso Nacional o PPA, LDO e LOA. E aí o princípio da legalidade é intrínseco ao direito brasileiro. O poder público somente pode agir e executar os planos de Estado naquilo que a lei expressamente autorizar, de forma que a administração pública encontra-se subordinada à lei. De acordo com a Constituição, a ação planejada do Estado quanto à sua atividade financeira é viabilizada do lado das despesas, pelas leis do ciclo orçamentário, PPA, LDO e LOA com seus créditos adicionais, e do lado da Receita determina o inciso 1º do artigo 50, que é vedado à União, os Estados e o Distrito Federal e aos municípios, exigiu aumentar tributo sem que lei o estabeleça. Ou seja, o princípio da legalidade ele tem duas finalidades, certo? Da parte da despesa e da parte da receita. Vamos avançar para o próximo princípio. Você vai notar que esses princípios são princípios mais básicos, só para você saber que existe. Alguns vão ter até algum impacto na LOA, daqui a pouco a gente chega neles. Vamos agora para publicidade, ou seja, publicidade é um dos princípios da administração pública. Então, publicidade tem que estar presente, ou seja, a lei orçamentária anual tem que ser publicada em algum diário oficial. No caso dos estados, diário oficial dos estados. Nos municípios, geralmente, quando os municípios não têm diário específico, eles fazem um consórcio e aí publica um boletim que vai publicando diários oficiais de vários municípios ao mesmo tempo. O importante é que a lei orçamentária do município seja publicada em algum diário oficial para dar publicidade a ela. Vamos falar agora sobre transparência. Transparência é o seguinte: uma coisa é quando você elabora a LOA,
Outra coisa, e você publica em algum diário oficial. Outra coisa é você permitir que as pessoas tenham acesso à LOA. Então isso é importante, isso não é abordado de forma profunda no nosso curso, porque o nosso foco aqui é a parte de elaboração, mas o princípio da transparência ele tem a ver com o pós. O pós publicação da LOA, é necessário que os dados estejam no formato aberto, para que qualquer pessoa possa acessar os dados e verificar se aqueles dados estão consistentes, se aqueles dados fazem sentido. Lógico, você também vai colocar os documentos que são os projetos, ok, que deram origem à lei orçamentária anual. Mas a LOA propriamente dita, os dados da LOA, recomenda-se pelo princípio da transparência que eles estejam em dados abertos. O que é dados abertos? São dados que você consegue manipular. Então não adianta nada você colocar um PDF que você não consegue procurar palavras. Isso não é dados abertos. Então dados abertos você consegue colocar em formato de linguagem computacional, certo? De maneira que computadores conseguem capturar os dados e fazer análise de forma mais rápida. Isso tem a ver com transparência. O outro princípio agora é o princípio da clareza. O da clareza, na LOA, ele fica bem tranquilo, porque são poucos artigos. Mas o que diz o princípio da clareza? Que você deve elaborar o orçamento numa linguagem simples. Aí o que é que acontece na prática? Na prática, os órgãos que já têm mais estrutura, os entes no caso, eles elaboram a LOA com o formato dela, com todos os anexos, que são complexos, porque a matéria de orçamento não é uma matéria trivial, não é uma matéria simples, e esses mesmos órgãos, esses mesmos entes, eles elaboram adicionalmente um encarte, que é normalmente com esse nome, Orçamento ao Alcance de Todos, Orçamento Cidadão, que é basicamente um folhetim que contém um resumo, certo? Contém um resumo dos principais elementos da LOA numa linguagem mais cidadã. Então isso tem a ver com clareza, ou seja, clareza não é para você retirar algo complexo da LOA, é você tornar a linguagem acessível. Você pode tornar a linguagem acessível já no próprio texto da LOA, mas muitas vezes a linguagem é muito técnica e você vai precisar fazer um artifício como esse que eu falei, que é um folheto, um caderno explicativo, que tem um resuminho, um resumo gerencial do que está acontecendo com a LOA. Outro princípio é o princípio da exatidão. Esse princípio aqui, inclusive, eu trouxe um artigo, que é um artigo da minha autoria, está publicado no material, que é manipulação de informações contábeis no setor público. E esse artigo aí ele mostra que ocorre alguns tipos de manipulação de diversos níveis. Mas o importante do princípio da exatidão é que a LOA seja elaborada com o devido rigor técnico, seja para receita, seja para despesa. Não é bom que você diga que a receita é menor, porque você é conservador. Porque se você diz que a receita é menor, daqui a pouco você vai estar contratando a operação de crédito para cobrir alguma despesa que você acha importante. Por outro lado, não é interessante que você coloque a receita muito alta, porque se você coloca a receita muito alta, já na elaboração, na hora da execução, você está contando com dinheiro que não vai existir. Do lado da despesa, a mesma coisa. Se você coloca um dinheiro a mais e o seu órgão é um órgão prioritário, com certeza o seu órgão vai ser atendido, vai faltar para o vizinho. E se você é um órgão e coloca um valor menor, como por exemplo uma ponte, você diz, uma ponte custa 5 milhões, aí você diz que custa 1, o que é que vai acontecer? Você vai ter autorização para gastar 1, só que ano que vem você vai voltar com o Pires na mão e vai dizer, olha, eu planejei mal, eu achei que era 1, mas na verdade era 5. Talvez se fosse 5, o seu projeto não tivesse sido autorizado. Então isso é outra coisa também que deve ser combatida. Tudo isso tem a ver com o princípio da exatidão. Então na hora de elaborar os orçamentos, é importante que haja a identificação dos responsáveis técnicos, certo? Que vão passar as informações principalmente sobre grandes projetos, grandes obras, despesas que são plurianuais, perfeito? Tá aqui o artigo que eu citei, solicito que você leia, você vai levar um tempinho para ler, não precisa parar o vídeo agora para ler, você pode ler depois desse vídeo. E aí chegamos agora no princípio da uniformidade. O princípio da uniformidade vai afetar mais os anexos, porque o texto, você não visa comparar texto, você visa comparar dados. E os dados que você compara, eles estão nos anexos e nos volumes da LOA. Então, basta que o ente siga as classificações padrão, como, por exemplo, classificação funcional, por exemplo, classificação quanto à natureza. Se ele já seguir, fizer o dever de casa, naturalmente ele vai conseguir comparar e vai alcançar o princípio da uniformidade. Mais um princípio, o princípio da programação. O princípio da programação determina que a LOA o modelo orçamentário brasileiro é o do orçamento-programa. Você vai ter um plano de médio e longo prazo, que é o planejamento, você vai ter a programação,
programação que é no sentido de priorização, que é a LDO, e você vai ter a orçamentação, que é a LOA propriamente dita. O importante é que na LOA, seja de estados, municípios, você deve usar a classificação programática. Mesmo que você use códigos diferentes dos códigos que são usados na União, não tem problema. Mesmo que na União você chame os programas de finalística e de apoio, e que em determinado estado ou município você queira chamar de essencial, complementar, auxiliar, aí é a critério do estado, porque não tem essa amarração. Mas é importante que se use a classificação programática, porque a partir da classificação programática você consegue identificar o público-alvo. E aí a classificação programática, lembra do princípio da especificação? A classificação programática com a classificação funcional, com a classificação quanto à natureza, elas todas juntas permitem o alcance do princípio da especificação. Então, são importantes. Então, a classificação programática tem a ver com o princípio da programação. Agora chegamos no princípio da regionalização. A regionalização ela consta na Constituição Federal que as metas do PPA devem ser regionalizadas. Mas o PPA tem as metas, ele é o plano. Mas na hora que você vai elaborar a LOA, você já deve pensar nas metas. E aí existe a classificação programática, existe o último nível que é o subtítulo deve ser usado. Normalmente os estados e municípios eles trabalham com as macro-regiões, que o IBGE faz, no caso, para os estados, certo? Nos municípios também você vai ter os bairros, você vai usar algum critério de macro-região. O importante é que, no âmbito federal, essa questão da regionalização é obrigatória, está no PPA. Verifique se no seu estado, se no seu município, tem lá escrito regionalização. Se tiver regionalização, o princípio da regionalização, ele se aplica também ao seu PPA, e se ele se aplica ao seu PPA, ele se aplica à LOA. E aí você deve ter o cuidado de, na medida do possível, regionalizar as metas. Qual o problema? Muitas vezes o pessoal não quer regionalizar metas, porque quando você regionaliza metas, você meio que amarra o gasto naquela meta. E aí depois, de algum problema naquela meta, você vai precisar passar por todo um processo burocrático para realocar em outra meta. Aí normalmente o pessoal tenta trabalhar com metas mais amplas. Na União não é diferente, o pessoal gosta muito de usar o subtítulo, que é o terceiro nível da classificação quanto à natureza. O primeiro nível é programa, o segundo nível é ação, o terceiro subtítulo. No subtítulo o pessoal adora usar o 0001, que é uma meta de abrangência nacional. Se é de abrangência nacional, você pode gastar em qualquer local do país. É uma saída, mas não é o que a Constituição, o que o doutrinador pensou. Perfeito? Chegamos agora na regionalização e agora vamos para o orçamento impositivo. O orçamento impositivo, oficialmente, ele não se aplica a todo orçamento. E oficialmente, ele se aplica apenas, certo? Pode ser que seu estado e município tenham, mas na União. Então, basicamente, o orçamento impositivo ele vai incidir sobre as despesas primárias discricionárias. O orçamento impositivo ele não se aplica para as despesas obrigatórias. Então, já não é para tudo. E mesmo o orçamento impositivo, uma parte dele, no âmbito federal é impositivo, essa parte ela também não é para ser feita a ferro e fogo. Se tiver algum impedimento de ordem técnica ou legal, não vai ser executado. Perfeito? Então, seria isso. O que é que a gente vai fazer agora? Mais uma dinâmica. Nessa dinâmica aqui, pessoal, o que é que eu espero de você? Que você pense se essa despesa é discricionária ou obrigatória. Obrigatória é O, discricionária é letra D. O que é que eu vou fazer agora? Deixa eu ler aqui de novo. Eu vou te dar de 5 a 10 minutos. Então, não pode ser mais do que 10. Então, 5 a 10 minutos, você vai dar uma pausa no vídeo, vai tentar realizar a tarefa da dinâmica 9, responde o que é obrigatório e o que é discricionário, depois você dá play no vídeo novamente e volta para ver minha análise. Então, a partir de agora, dê pausa, faça a dinâmica 9, daqui a pouco você retorna aí. Então, vamos lá. Então, você já voltou e vamos resolver. Se agrega as despesas a seguir, é obrigatória ou discricionária. Esse pessoal é despesa obrigatória. Juros é obrigatório. Investimento é discricionário. Veículos é discricionário. Passagens diárias é discricionário. Passagem é discricionário. Serviço terceiro é discricionário. E serviços de terceiro pessoa física é discricionário. Ou seja, serviços terceiros é pessoa física ou jurídica é discricionário. Só que é o seguinte, tem coisas aí que são discricionárias, mas são quase discricionárias. Elas não são 100% discricionárias. Por exemplo, suponha que você tem um contrato com terceiros, pessoa jurídica. E aquele contrato de terceiros é justamente da segurança patrimonial do seu prédio. São os guardas, né, os vigilantes
que fazem a segurança de quem entra e sai do órgão. Aí eu te pergunto, dá para trabalhar no órgão sem essa segurança patrimonial? Não tem como trabalhar no órgão sem a segurança patrimonial. Como não tem como trabalhar no órgão, aquela despesa, apesar de ser, aspas, discricionária, ela é quase discricionária. Então, vou dar um exemplo. Essas duas aqui de baixo, eu vou colocar um quê? De quase discricionário. Passagens e diárias, depende também. Porque passagens e diárias, se você tiver, por exemplo, combatendo um fogo, você faz parte do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. E aí você precisa combater uma queimada em algum local do Brasil. Aquela despesa, em princípio, é discricionária, porque é diárias e passagens, mas naquele momento passou a ser obrigatório. Então eu também coloco aqui um quê? De quase discricionário. Então, moral da história. O que é obrigatório é obrigatório. Faça chuva, faça sol, vai ser pago. Como, por exemplo, despesas com o pessoal. Como, por exemplo, juros. Como, por exemplo, amortização da dívida. Essas três aí não tem para onde correr, não. Pessoal, juros e amortização da dívida, não tem para onde escapar. Tem que pagar. O que é que acaba sobrando? Outras despesas correntes, investimentos e inversões financeiras. Professor, não estou muito acostumado com essa linguagem da despesa. Não se preocupe, porque o próximo bloco a gente vai falar de receita e despesa. E aí, nessa questão aí sobre discricionário e obrigatório, essas que eu falei agora são obrigatórias. Pessoal, juros e amortização da dívida. As outras são discricionárias. Só que é o seguinte, ela é discricionária porque você pode até contingenciar, você pode até cancelar. Porque despesa com o pessoal você pode não cancelar, mas você vai ter que pagar mais cedo ou mais tarde, se você atrasar o salário. Você vai pagar. Um contrato, mesmo que ele seja essencial, você pode cancelar, hipoteticamente, mas ele vai te trazer uma consequência tão severa que vai parar o órgão. Seu órgão vai entrar em shutdown, vai parar. E aí você é discricionário, mas ao mesmo tempo não é. Então por que eu estou falando isso? Porque lá no final do curso, quando a gente for falar sobre aspectos fiscais, é importante que vocês saibam que algumas despesas, apesar de ser discricionárias, elas são quase discricionárias, porque o órgão não consegue viver sem ela. Então, moral da história, você começa com as despesas obrigatórias, porque você tem que cumprir as despesas obrigatórias na hora que você define as despesas na elaboração da LOA. Depois você passa para as despesas discricionárias. Só que você vai começar por quem? Pelas despesas quase discricionárias. Elas não são totalmente discricionárias, elas têm um pouco de despesa obrigatória. E aí depois você passa para as despesas realmente que são bem discricionárias. Então, por exemplo, se você vai comprar resma de papel, usa eletrônico, tem como escapar, entendeu? Para de comprar material de expediente. Mas não dá para abrir mão, por exemplo, da segurança patrimonial. Não dá para abrir mão, por exemplo, se o seu órgão terceiriza TI, não dá para abrir mão do serviço de TI. É impossível. Perfeito? Então, ficamos por aqui. Encerramos a aula aí de princípios aplicados à LOA. Espero que você tenha entendido. Você observou que alguns princípios realmente afetam o processo de elaboração da LOA frontalmente. Outros tangenciam. Outros, basicamente, ficam na etapa de execução, mas a gente falou todos os 19 princípios com os quais eu já tive contato e que constam também no meu livro. Beleza, pessoal? Encerramos por aqui. Até a próxima. Fique com Deus.